Olá pessoal, me chamo Daniel Moraes e estou apresentando, através do edital 06 de 2021 da UFMT, o Auxílio Vivência Universitária, o plano de trabalho chamado Conhecendo o Mini Atletismo. Hoje estarei mostrando a aula 6, que é a aula de encerramento dessa oficina, que para conhecer o atletismo, mais especificamente o mini atletismo, o modo de aplicar esse esporte nas escolas com as crianças, na fase de iniciação. E a aula de hoje estarei falando sobre a pontuação, a organização e os formulários e tabelas. O meu orientador é o Dr. Tomiris Campos Lopes. E aqui estarei falando sobre a montagem do evento de mini atletismo. Como foi falado nas aulas anteriores, o mini atletismo ele é um documento feito pela World Athletics, a antiga IAAF, que é a entidade máxima do atletismo a nível mundial. Ela elaborou um documento para apresentar alternativas para crianças praticarem o atletismo, chamado mini atletismo. E no final dessas aulas que o professor estará apresentando, ele fará é indicado que ele faça um evento para essas crianças que participaram, para realizar uma competição ali para que as crianças gostem do atletismo, para que seja atraente, instrutivo e acessível para todas as crianças. E na montagem desse evento existem algumas recomendações, como todo equipamento deve ser deixado próximo ao local onde a atividade for realizada. Devem estar disponíveis de 4 a 6 pessoas que conheçam e sejam capazes de executar o plano de montagem. Um plano de montagem deve ser elaborado para facilitar a coordenação das atividades. Uma vez concluída a montagem, deve-se dar uma calorosa boas-vindas às crianças que chegam e, após uma breve introdução relativa ao desenvolvimento da atividade, deve-se organizar uma sessão comum de aquecimento. Após o aquecimento, identifiquem-se as equipes. As crianças estão distribuídas nas distintas estações e cada uma delas são dadas instruções específicas breves para a condução do primeiro exercício. Ou seja, as orientações gerais para a montagem desse local primeiro de tudo, encontrar um local seguro para as crianças. Não precisa ser um local muito grande, como foi dito nas aulas anteriores. Um espaço de 60 por 40 metros já é o suficiente, mas que seja de um piso natural ou algum lugar plano, que não tenha buracos, lugares em que as crianças possam pular, correr, arremessar, sem que corram riscos, né? Sem que se machuquem. E aí existe toda a comissão organizadora, é feito um plano de montagem. E aí existe essa montagem, e quando as crianças chegam ao local, você tem uma calorosa boas-vindas, tem que sempre estar sendo de forma lúdica, de forma animada, porque afinal de contas são crianças, né? E aí se passa um aquecimento de 10 minutos no máximo para não ficar aquilo chato, aquilo maçante. Um aquecimento rápido. Após esse aquecimento são divididas equipes e cada equipe vai ser mandada para um local diferente para estar fazendo as atividades. O formulário de inscrição das equipes. Para que a atividade transcorra tranquilamente, uma pré-inscrição das equipes participantes é essencial. As provas são selecionadas de acordo com o número de pré-inscrições. Na chegada das equipes ao local, os cartões das equipes com os nomes relacionados são entregues aos assistentes para registro de pontos. Os formulários de atividade. Para facilitar o desenrolar tranquilo da atividade, os formulários que vão ser identificados, eu mostrarei todos os formulários através dessa aula, são produzidos como modelos. Eles poderão ser fotocopiados conforme a necessidade do organizador. Então depende muito do número de crianças, depende do número de equipes que vai se formar para que o evento aconteça tranquilamente, né? O formulário número 1A, formulário para eventos de corrida, tanto de velocidade quanto de resistência. E aqui tem o local onde coloca a equipe, né, que são divididas por cores, e o grupo. E aqui embaixo no formulário estará mostrando o número, a equipe e aqui as provas, né? Quais são os tempos das provas, qual que vai ser a classificação, quem ficou em primeiro, segundo, terceiro.
Aqui o formulário da equipe de campo, dos eventos de campos, que são os saltos e os lançamentos. Novamente tem o local para colocar a equipe, né? E a cor dela e qual grupo é. E aí, já esses são por participantes, né? O nome do participante de cada equipe são duas tentativas e se considera sempre o melhor resultado dessas duas tentativas. O placar de resultado. Esse exemplo é onde do placar de resultado é de 7 a 8 anos e de 9 a 10 anos. Aqui tem já pré-estabelecido, né, as cores das equipes, vermelho, amarelo, verde, azul. E aí tem aqui as provas, né, o placar de resultado com todas as provas. E tem o resultado, em que posição ficou e o número de pontos que essa equipe vai ter. Então aqui é uma boa forma de controle para no final saber quem será o campeão, quem somou mais pontos, quem teve os melhores resultados. A identificação das equipes, o desenho do local. No caso, isso é um exemplo, vai ser tudo de acordo com o espaço que os professores, que o organizador conseguir, né? Mas isso é um exemplo, assim, de um espaço de 60 por 40, em que é a melhor forma possível para uma boa organização. Vemos aqui o local mais à esquerda do salto run, no meio temos a Fórmula 1, o lançamento alvo sobre um sarrafo, do outro lado o salto em distância com vara, e sempre fazendo da melhor organização possível para que as crianças não se choquem, não entrem em provas diferentes. Está competindo uma, aí vai e no meio da prova se tromba com outra criança. Então essa organização é para que as crianças consigam participar da melhor forma sem serem atrasados, sem terem alguma distração, né? O pessoal da organização, no caso os staffs e os assistentes. O evento requer ajudantes, que são os assistentes, árbitros, que têm o dever de assegurar que a atividade transcorra dentro de certas regras. Algumas, algumas responsabilidades para a organização são o organizador da atividade, que ele tem a função de supervisionar e estar envolvido na organização da atividade como principal comunicador e responsável pela solução de problemas. Ele anuncia as trocas de estações. O chefe de placar de resultados, ele atua como secretário-geral, controlando os formulários, distribuindo ou posicionando os assistentes e preparando a divulgação dos resultados. Um árbitro de partida e 2 cronometristas são necessários para as atividades de corrida de velocidade e de resistência. Essas pessoas também podem ajudar na montagem e desmontagem dos equipamentos. 1 ou 2 assistentes são necessários para garantir que as regras, ordem e segurança sejam respeitadas. Então, todos terão algumas funções específicas, mas também terão funções gerais, como montar os setores, desmontarem. E tudo vai ser de acordo com o número de pessoas organizando o evento, né? A divulgação oficial dos resultados. Acontece uma cerimônia de premiação que é um dever absoluto para qualquer atividade do mini atletismo. Por quê? Pelo fato de que a premiação é o lugar ali onde todas as crianças estarão recebendo, tendo um retorno, né, por estar participando daquela atividade. Isso motiva as crianças. E para um efeito positivo máximo, o anúncio deve ser feito imediatamente, no mais tardar até 2 minutos após a última atividade ter sido concluída. Cada equipe e cada criança deve deixar a atividade ciente dos resultados gerais e compreendendo quanto o esforço individual contribuiu para aquele resultado. Todas as crianças recebem um diploma de participação e a divulgação oficial dos resultados também é o melhor momento para agradecer auxiliares de maneira oficial e publicamente. A lista de equipamentos, né? Para para as corridas de velocidade e barreiras, são necessários 3 cronômetros, 12 barreiras, 6 bandeirolas, 3 bastões aros flexíveis. Para as corridas de velocidade e barreiras na curvas, 3 cronômetros, 6 bandeirolas, 6 cones, 6 barreiras e um decâmetro duplo, que é a trena. Corridas de velocidade slalom. 12 postes de slalom, além do equipamento necessário para atividade de velocidade e barreiras.
Velocidade, revezamento, curvas, 3 cronômetros, 6 bandeirolas e 6 cones. Fórmula 1, 9 barreiras, 12 postes de slalom, 3 colchonetes, 3 cronômetros, aproximadamente 30 cones ou marcadores, 3 bastões aeroflexíveis. Corrida de barreiras, 3 cronômetros, 6 bandeirolas, 6 cones, 12 barreiras e um decâmetro duplo, a trena. Corrida de resistência de 8 minutos, 9 bandeirolas, 20 súmulas, fichas por crianças e um cronômetro. Corrida de resistência de 1000 metros, cones, 10 cones, bandeirolas, 2 cronômetros, ficha de atividade, um decâmetro duplo, que é a trena. E a corrida de resistência progressiva, 10 cones, 2 bandeirolas, uma tabela de velocidade, um cronômetro, um decâmetro duplo. Para os saltos, voo com vara, 2 varas, 6 colchonetes, uma fita de medição, um cone para demarcar a linha de largada. Para os saltos em altura e distância com vara, um obstáculo transponível, máximo 1 metro de altura, uma caixa de areia, além do equipamento necessário para voo com vara. Para os saltos com cordas, uma corda e um cronômetro. Salto RAM, uma trena de 30 centímetros, uma trena de 30 metros, um lápis marcador, um marcador cone e um bloco. Rebote cruzado, um colchonete para rebote cruzado e um cronômetro. Corrida em escada, uma escada para saltos, um cronômetro, 2 cones. Salto triplo com corrida curta, uma trena de medição, 2 cones, um cartão de prova. Para salto em distância com corrida curta, uma trena de medição, uma caixa de areia, 2 cones e um cartão de prova. Para salto em distância exato, 8 cones e 3 aros. Para os lançamentos, a lista de equipamentos para os lançamentos. Lançamento ao alvo, 2 postes, um sarrafo ou corda e 2 aerodinâmicas. Dardo para crianças, 2 dardos flexíveis, uma trena de medição, um cone por metro. Para dardo para adolescentes, 8 cones, uma trena de medição, 2 dardos avançados. Lançamento ajoelhado, 2 medicine ball, uma trena de medição, um colchonete de ginástica e um cone por metro. Lançamento para trás, 2 medicine balls, uma trena de medição, 2 blocos, um lançamento rotacional. Para lançamento para trás, 2 medicine ball, uma trena de medição e 2 blocos. Para o lançamento rotacional, 2 bolas de lançamento, 2 postes, fitas de marcação e um cone por metro. Para o disco para adolescentes, 2 ludites, 8 cones, uma trena de medição. Área de recuperação, 2 bolas aerodinâmicas, uma corda, 2 postes, um fosso. E uma observação, todas as estações devem estar sinalizadas com o número para indicar a sequência das disciplinas. Cada equipe deverá ter um acompanhante adulto responsável por todos os formulários de atividades e planos de estações. A composição das atividades, das estações das atividades. Aqui também é uma sugestão de organização, né? Uma área de 60 por 40, onde ele terá área de lançamento com a rotação e a transição, área de saltos, que será de 15 a 30 metros, e a área de corrida de 45 por 10 metros. Aqui também tem alguns formulários e documentos adicionais, o ranking de corrida de resistência de 8 minutos, que colocará a equipe, a cor e os pontos, né? E no final, após todos competirem, a posição em que se ficou. Aqui também o nome, a equipe, um formulário para colocar o primeiro nome e a cor da equipe, para ter um controle. A súmula para atividades de velocidade, salto e arremesso para as crianças mais velhas, né, de 11 a 12 anos. Aqui temos o grupo, qual grupo que essa criança está, a primeira, segunda e terceira tentativa
e sempre considerando o melhor resultado. E aqui, qual que é a soma dos resultados da equipe A e equipe B. Aqui o placar de resultados também, a classificação no final, sempre colocando todas as tentativas e no final colocando a classificação. A corrida de resistência progressiva e de 1.000 metros. Coloca a equipe, né, a cor da equipe da criança, o resultado da corrida de 1.000 metros e o resultado da corrida progressiva, de resistência progressiva. Aqui é outra tabela em que se pode estar colocando o último nome, o primeiro nome e o resultado, podendo ser de várias atividades. Se tiver em dúvida, pode estar usando tabelas diferentes, né? Formulários diferentes, porque esses formulários são feitos de forma geral. Diferente eu falo, existe algumas específicos para corrida de velocidade, para corrida de resistência. Mas se estiver em falta esses formulários, pode estar usando esses formulários de modo geral. Formulários e documentos adicionais, a lista de staff organizacional. Isso aqui é considerando que tenham 9 equipes, né? 9 equipes participando do evento. Aqui tem a função, né, e a atividade. O coordenador precisa de um coordenador, precisa de a estação e o número de pessoas, né? Assistente por equipes 9 a 6. Locutor, uma pessoa pode estar fazendo essa função. Assistente de placar de resultados, 1 ou 2. Cronometrista, 2 a 3. Árbitro de partida 1. Primeira atividade de lançamento 2. Segunda atividade de lançamento 2. Terceira atividade de lançamento 2. E terceira atividade de lançamento 2. Primeira atividade de saltos 1. Segunda atividade de saltos 1. E terceira atividade de saltos 1. A corrida de resistência deixa em aberto, né? Porque todos podem estar ajudando ali, porque é no final do evento. Aqui, exemplo de organização das tabelas de competição. Organização de um matching com 6 equipes com 10 participantes de 11 a 12 anos. Tornam parte uma série de 7 atividades. Aqui é aquela questão, né? Já é uma alternativa para 6 equipes, né? A gente estava sempre usando o exemplo de 9 equipes, aqui colocando como se tivesse apenas 6 equipes e já mudando a sequência, né? Sempre lembrando que o resultado, a sequência última vai ser a corrida de resistência para participarem juntos, né? E aqui eu não vou estar falando atividade por atividade, mas aqui como podemos ver, tem uma boa divisão, né? Já que não terá 9 equipes, diminuiu o número de atividades, diminuiu o número de equipes, mas sempre deixando todos assim com a mesma chance de serem campeões, pode-se dizer assim, todos podendo ter uma participação nas 7 atividades. A tabela rotativa para 5 equipes. Aqui é uma tabela, uma alternativa também, né? Para se ter 5 equipes, caso tenha poucos participantes. E seriam 7 atividades, né? Novamente. E aí todos podendo estar participando, e no final sempre terminando com a corrida de resistência. Outra tabela para 6 equipes, de 7 a 8 e 9 a 10 anos. São indicações, pessoal. Sempre vai ter alternativas diferentes. Também o professor ele pode estar julgando, né, o que é melhor, tanto para o espaço, para os equipamentos que tem, o número de equipes, o nível de condicionamento das crianças. Formulário para 9 equipes, aqui já é o totalidade, né, de 7 a 8 e 9 a 10 anos. Tendo 9 equipes, né? E aí seriam 9 atividades. E no fim, a 10ª atividade, que é o encerramento, que é a premiação e a entrega dos diplomas, né? De participação. A segurança dos participantes. Para algumas provas em específico, né? A de velocidade. O chão não pode ser escorregadio.
bastões e anéis marcadores seguros, sempre de plástico, nunca usando de metal. Nas corridas de revezamento mesmo, né? É, com a diferença que na corrida de revezamento com barreiras, tem as barreiras, e as barreiras também devem ser de plástico, ou de um material muito leve, né? Um material que não machuque. Na corrida de Fórmula 1, o piso deve ser macio, marcadores e barreiras seguras, chão não escorregadios. Nas corridas de barreira, chão não escorregadio, barreiras ultrapassáveis, espaço amplo em torno das áreas de chegada. Corrida de resistência de 8 minutos e 1.000 metros e progressiva. Pista sem riscos, atenção e cuidado com as crianças. Salto sobre uma caixa de areia. Afofar a areia da caixa antes das atividades. A manutenção do corredor de aproximação. Peneirar a areia para retirar possíveis objetos perigosos. Os saltos, manutenção do corredor de aproximação, domínio da técnica de salto triplo, piso macio e não escorregadio. Salto com vara, máximo 2,5 metros de distância, nenhuma vara perigosa, queda em local macio, por exemplo, caixa de areia. E no mínimo, o mínimo de domínio da técnica. Dardo apropriado, no lançamento de dardo apropriado que não seja perigoso, organização do grupo e recomendações apropriadas. Lançamento rotacional, objetos apropriados para lançamento, organização de grupo, recomendações apropriadas. Lançamento de medicine ball, bola com peso apropriado, área de trás livre, caso a criança possa estar perdendo o equilíbrio. Aqui é um modelo de certificado, está no livro da IAAF, no mini atletismo, e pode estar sendo usado. Pode se imprimir e escrever na hora, né? Ou se quiser escrever antes e estar entregando na hora, mas caso, é sempre bom deixar alguns extras, né? Caso apareça uma criança, caso erre o nome de alguma criança, possa estar refazendo na hora. É isso, pessoal. Obrigado por estar comigo nessa oficina de mini atletismo. Agradeço ao FMT, ao professor Dr. Tomires, e à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. E esse foi o nosso curso. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.